Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ed e hoje quero falar com vocês um pouco sobre a revisão da vida toda. Eu aposto que em algum lugar você já ouviu falar sobre a revisão da vida toda, ou também chamada de revisão da vida inteira. Muito tem se falado sobre essa revisão, que nada mais é do que a possibilidade de você revisar sua aposentadoria, considerando todos os salários de contribuição que foram vertidos ao INSS, e não apenas aqueles posteriores a julho de 1994, como o INSS faz no cálculo da aposentadoria. Ou seja, as aposentadorias concedidas pelo INSS entre 1991 e 2019 foram calculadas levando em consideração somente os salários de contribuição que você pagou de julho de 1994 para frente. E o que essa revisão busca? Busca justamente rever esse critério de cálculo do INSS, para considerar no cálculo da sua aposentadoria todos os salários de contribuição vertidos para o sistema, principalmente aqueles que foram pagos antes de 1994. A discussão se essa revisão era possível acabou chegando no STF e chegou a ser aprovado pelos ministros da Corte, isso numa votação de 6 votos a favor e 5 contra. Mas no início de março deste ano de 2022, o ministro Nunes Marques fez um pedido de destaque que zerou todos os votos dos outros ministros. Então a votação que até então estava de 6 a 5 acabou ficando no 0 a 0. Porém, no mês passado, o STF alterou uma regra interna para que os votos apresentados pelos ministros em plenário virtual e que foram destacados para o plenário físico continuem sendo válidos. Essa alteração, pessoal, pode afetar positivamente o julgamento do caso, porque agora o voto do ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio, que votou a favor da revisão da vida toda, poderá ser computado nos votos, mesmo estando o ministro aposentado. Então, felizmente, essa alteração recente feita pelo STF pode sim impactar positivamente no julgamento final da revisão da vida toda. Agora, caso essa revisão seja aprovada pelo STF, isso significa que ela se aplica a todos? Não é bem assim. Primeiro de tudo, que você tem que ficar sabendo em relação a essa revisão é que ela se aplica somente para benefícios concedidos pré-reforma da Previdência. Ou seja, se a sua aposentadoria foi concedida após a reforma, após 13 de novembro de 2019, essa revisão não se aplica a você. Isso porque a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a emenda da reforma da Previdência promulgada lá em novembro de 2019, alterou a regra de cálculo até então vigente. Então, benefícios concedidos após a reforma da Previdência não se encaixam nessa revisão da vida toda. Segunda questão que você tem que saber é que a data de início do benefício ou aposentadoria que vai ser revisada deve ser igual ou superior a 29 de novembro de 1999, que é a data de entrada em vigor da Lei 9.876 de 99. Então, se a sua aposentadoria foi concedida antes de 29 de novembro de 1999, essa revisão também não se aplica a você. E terceiro, apenas os salários de contribuição antes de julho de 1994 entram para cálculo dessa revisão. Pois como eu falei no início, essa revisão busca justamente incluir no cálculo da aposentadoria todos os salários de contribuição, considerando aqueles anteriores a julho de 1994. Pessoal, aquelas pessoas que contribuíram para o INSS com valores altos, ou seja, valores significativos no período anterior a julho de 1994, essas sim podem estar diante de um caso de revisão, já que esses salários não entraram no cálculo da aposentadoria. Mas para você ter noção se isso faria uma diferença no valor da sua aposentadoria, tudo tem que ser verificado antes mediante um cálculo de revisão, sendo que através do cálculo você terá a certeza se aumentará a sua aposentadoria ou não, sendo que em alguns casos o valor chega a diminuir. Então, antes de tudo, é necessário conferir isso através de um cálculo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a revisão da vida toda. Um forte abraço e até a próxima.